E aí, jovens, eu estou aqui nesse momento para poder trazer algumas informações importantíssimas para você. Nós estivemos tido a necessidade de mudar o nosso site. E a nossa principal necessidade de fazer isso é porque nós sentimos o desejo de interagir mais com você, de poder trazer informações mais diretas para você. E a primeira transformação aqui de cara eu quero falar para vocês é a respeito da nossa possibilidade de trazer para vocês informações através de bate-papos, de vídeos. E o primeiro assunto que nós vamos estar trazendo para você é a respeito de relacionamento pela internet. É possível alguém se envolver com alguém pela internet a ponto de firmar um laço matrimonial? E esse assunto está dividido em duas partes. A primeira parte foi um bate-papo que eu tive interessantíssimo com um casal de jovens aqui da igreja que se casaram e que se conheceram pela internet. O assunto deles foi maravilhoso, foi muito bom bater o papo com eles, que eu tenho certeza também que vai abrir muito os seus olhos também. O que eles têm para dizer para vocês, o que eles têm para dizer a respeito da experiência que eles tiveram. E a segunda parte do assunto é a respeito do que os especialistas têm para dizer a respeito do chat de relacionamento, do relacionamento que uma pessoa pode firmar pela internet, dos pontos positivos, dos pontos negativos, aquilo que pode servir para poder trazer uma informação para poder abrir os seus olhos. De repente você é uma pessoa que está tentando aí se aventurar pela internet e conhecer uma pessoa. Então vale a pena, antes de você se envolver com ela, você acompanhar esse bate-papo, acompanhar esse assunto, porque eu tenho certeza que no final é você que vai poder decidir se vale a pena ou não se aprofundar nisso. Então, querido, acompanhe com a gente, interaja com a gente, e se envolva no assunto e então também demonstre a sua opinião a respeito do mesmo, mandando pra gente o seu e-mail, mandando pra gente a sua opinião. E aí, quem sabe, de repente, a gente trazer um bate-papo entre nós. Esse é um dos assuntos novos do nosso site. Então, querido, vale a pena acompanhar, seja abençoado, seja edificado, aproveite, porque eu tenho certeza que você vai abrir muito os seus olhos a respeito do assunto. Deus abençoe sua vida, se envolva, porque eu tenho certeza que tendo a identidade de Cristo, você poderá fazer a diferença. Deus te abençoe, querido. Bem, queridos, nós estamos aqui reunidos hoje, né? A gente está tentando aí fazer algumas mudanças no nosso site, no nosso juventude. E uma dessas mudanças, com certeza, é procurar fazer com que você possa também interagir conosco. Uma dessas mudanças é através de vídeos, você poder ser edificado, edificar sua vida, edificar sua casa, os seus propósitos, seus sonhos, também coisas que de repente você tem pensado e colocado no seu coração. E um dos temas, né, que a gente quer realmente lançar para você, o primeiro tema que a gente quer lançar é justamente namoro à distância pela internet. É possível alguém de fato se envolver com uma pessoa que está à distância e que também possa chegar até mesmo um ponto de se firmar no laço matrimonial? Então eu espero que você também possa ser edificado através do testemunho dos meus irmãos que estão aqui nessa noite para poder compartilhar com a gente um pouco da experiência. O Léo e a Maria estão aqui para poder contar no momento que eles passaram e aí então você também está tirando suas próprias conclusões. Eu estou aqui, como eu disse, com o Leonardo, que já era da igreja, da Igreja Batista Fonte da Vida hoje, que conheceu a Maria, e que com certeza é de um estado bem distante, né, Maria? Conta pra gente de que estado que você é, Maria. Eu sou paraense, sou do estado do Pará e nasci numa cidade chamada Castaçal, que fica a mais ou menos 75 quilômetros da capital da Belém, Léo, que é daquele Espírito Santo, Cachoeiro, Itapemirim. Léo, quantos quilômetros, né? Você já falou para imaginar, mais ou menos? Em média, 3.337 quilômetros daqui a lá. 3.337. Meu Deus. E você se conheceu pela internet, né? Mas conta pra gente, Maria, como é que foi um pouco da sua vida antes de você conhecer o seu Black Pitt, o Leonardo, né? Antes de Leonardo conhecer a Angelina Jolie dele, né? Como é que foi? Como é que era um pouco? Conta pra mim um pouco como é que era da sua vida antes de conhecer o Leonardo, até chegar ao ponto de você se conhecer. Eu estava fazendo faculdade, estava no 5º semestre da faculdade e estava 2 anos sem namorar. Então, assim, estava me dedicando aos estudos, ao estágio e assim, carente, sozinha. Então, eu estava no auge do Orkut, MSN, então eu me refugiava um pouco na internet, buscando amizades, enfim, entretenimento,
justamente o que MSN, chats de relacionamento, como é que foi isso, né? Foi assim, eu tinha acabado de fazer meu Orkut e assim, aceitava várias pessoas, eu queria amigos, então dava aquele estou tentando adicionar todo mundo. E aí o Léo ficou no Orkut. Eu dei o Orkut dela e logo em seguida a gente se adicionou no MSN. No MSN, tentei várias vezes conversar com ela, mas ela sempre estava ocupada e me dizia, né, que estava ocupado e eu deixei pra lá. Um dia ficou lá mais ou menos uns 2 a 3 meses pra lá. Eu só via ela online, mas não conversava mais por esse motivo. Ela estava sempre ocupada no trabalho. Aí um dia eu troquei minha frase. Eu coloquei uma frase que foi nas noites escuras que a gente pode ver as verdadeiras estrelas. Ela na hora, que frase bonita. Aí eu falei, tá falando comigo agora, vamos conversar. Aí, isso tudo pelo Orkut? Aí já na MSN. Não era Facebook então, era Não, nem existia, acho que nem existia Facebook. Mas aí eu logo, na hora, imediatamente perguntei, você é evangélico? Porque eu tinha acabado de terminar um namoro e estava me sentindo eu já estava, apesar de ter acabado de fazer 18 anos, eu já queria uma coisa séria pra mim, entendeu? E eu queria uma pessoa que fosse evangélica, que pelo menos tivesse o mesmo caminho que eu. E ela disse que não tinha acabado de se converter, mas aí eu também já perdi o interesse só em ter só de cortejar a votação. Já virou uma amizade, a gente já conversava muito sobre a Bíblia, já orávamos depois disso, e ficamos amigos. E a partir disso foi criando-se um relacionamento mais sério, mais afetivo, né? Passou de amizade já para um namoro e sério, entendeu? A distância. Então o principal ícone de vocês se aproximarem um do outro, conhecerem, foi ainda o Orkut, né? Mas a gente sabe que já pega conhecer uma pessoa pela internet. Mas a pergunta que às vezes, né, fica no nosso coração, né, do jovem, como é que é o fator confiança, quando de fato, principalmente, existe algo a ser muito bem dado ênfase, a distância. Como é que vocês chegaram a essa conclusão, essa decisão de firmar um relacionamento quando de fato o principal adversário seria a distância? Como é que foi isso? Eu tenho dúvida, será que vai dar certo? Ele mora do outro lado do país, né? Bem distante, vamos dizer assim, uma brincadeira, mas muito distante. Como é que foi isso? Vai dar certo. Vamos tentar. Como é que foi essa questão, essa decisão? Quando a gente começou a se falar pela MSN, até casar, nós falamos todos os dias. Acho que dá pra contar nos dedos de uma mão. O computador meu todo, meu pai. Meu mas, cara, e o desespero? Celular? Meu Deus. Não tinha ainda aquela... O plano da TIM, né? De 25 centavos a chamada, o dia, enfim. Então foi assim, bem complicado. A gente se falava todos os dias. Então a gente criou um laço muito grande, primeiro de amizade. Tanto é que ele chegou a falar de uma menina que ele estava começando a namorar, mas ele não deu certo. Eu também conversava sobre os meus relacionamentos que eu já tinha tido. Enfim, então a gente era amigo mesmo. E aí depois, com o tempo, a gente foi criando assim, a gente já não conseguia mais deixar de se falar. Confiança, então foi todos os dias ali sendo, né? Isso foi o que somou, na verdade, mas eu acho que a Marília vai concordar comigo que o que fez realmente a gente criar essa confiança, esse laço de fidelidade, foi o primeiro amor, né, que ela estava com Jesus, porque ela tinha acabado de se converter, então ela estava naquela sede de ser uma pessoa certa, correta perante o Senhor. Eu, apesar de ter 18 anos, estava querendo também, entendeu? Apesar de ter nascido desde 4 anos na igreja, eu fui me converter mesmo para Jesus, a Jesus, foi de 16 para 17 anos e aos 18. Tendo a oportunidade de ter uma pessoa séria ao meu lado, eu me dediquei a Deus. Eu confiei primeiro no Senhor. Eu respeitava primeiro o Senhor. E ela fez a mesma coisa. Então aí foi o laço de fidelidade.
Então nós não nos preocupávamos só com um com o outro, era primeiro com Deus. Então aí foi o foco. A gente até falava assim, nós tínhamos duas frases. A do MSN era Deus está no controle. Estava tanto no meu MSN como no dele. Isso foi uma música durante todo o nosso relacionamento. E também, Jesus é a nossa cola. Cola, isso foi a gente que criou. Porque, assim, eu tinha me convertido e não tinha nenhum mês de convertido. Então, ele me acompanhou nesse processo de transformação. Isso, muito, porque ele me incentivava a orar. Quantas e quantas vezes a gente não marcou? Vamos, 3 horas da manhã a gente vai acordar e vamos orar juntos. Ele aqui e eu lá. Então, a gente fez muito isso. E uma perguntinha que eu tenho certeza que se os pais pudessem fazer para vocês agora estariam. Como foi para os pais de vocês e para vocês principalmente dizer, olha, eu estou me relacionando com alguém, mas esse alguém não está tão próximo de mim, está aqui no ônibus de distância. Cara, acho que principalmente, claro, a gente sabe que os seus pais, nossos pais, a gente por parte de um homem. Acho que é um pouco assim, né? Fácil, né? Choca, mas é mais fácil. Mas para você, né? Depois o Léo fala como é que foi. Porque eu acredito que a aceitação pode ter sido mais tranquila. Mas para os seus pais, como é que foi você chegar para ele e falar assim, olha, tô namorando, mas nada aqui não. Como é que foi? Conta pra gente um pouco essa. Os pais do Léo foi que souberam primeiro do que os meus pais. Quando a gente resolveu realmente namorar, os pais do Léo foi que souberam primeiro. E apoiaram tudo. Já os meus pais, quem foi primeiro foi minha mãe, que sempre me via conversar com a mesma pessoa, a gente conversava pela web, pelo telefone, estava sempre se vendo, e a mãe sempre me via falando com a mesma pessoa, então ela começou a se preocupar, começou a me perguntar, e aí foi quando eu revelei para ela que eu estava namorando, e ela tomou um choque, ela era contra, tá? 100% contra, primeiro. Natural, né? Natural, porque ele era super novo, tinha acabado de completar 18 anos, ele tem cara de... Tem pelo menos... 15. Tinha cara de 15. Bom. E na época ele não tirava o chapéu. Interessante, boné. não é ele sempre... eu chamo de chapéu, você chama o boné. Mais novo ainda? Boné. Então aí a minha mãe olhava aquilo e não aceitava, né? Dizer que não era falar e tal. Mas aí eu fui falando sobre ele, como ele era. E aí foi também conquistando a confiança dela. O Léo começou a falar com ela pelo telefone. E aí depois foi meu pai. Meu pai também foi outro choque, né? Mas aí eu conversei com ele. E meu pai sempre confiou muito em mim. Ele é super ciumento. O pai, que eu sou a filha caçula das mulheres que são caçula. Então, assim, eles tinham ciúme, mas eu fui conversando com eles, que o Léo ia lá para apresentar, para conhecer. E aí, de primeiro, ele falou assim, vamos conhecer quem é a pessoa. Mas foi assim, eles Normalmente não foi. relutaram um pouco por essa questão da distância, não acreditaram muito, né? Como a maioria das pessoas não acreditaram. Pra mim é como o senhor falou, não teve realmente muita. Não teve. Foi um espanto, mas por eu ser até mais novo, eles não levaram assim muito em consideração, mas estavam lá apoiando sempre, conforme foi ficando sério, eles foram acompanhando e cada vez mais me apoiando. Então pra mim não foi difícil. E essa distância? Vocês conseguiram seguir nessa distância toda? Até chegar, de fato, à decisão, né? Porque os pais tomam um susto, né? O tempo vai passando, né? Mas eu acredito que a ficha cai mais ainda quando de repente recebe a visita, claro que no Léo estão acompanhando um pouco, mas quantas vezes vocês se viram até chegar à data do casamento? Como é que fez? Foi fácil? Essa promoção foi tranquila? Como é que foi isso? Nós nos vimos 6 vezes, 6 vezes. Na 7ª foi já pra casar. Quanto tempo de relacionamento? 4 anos. 4 anos,
isso aqui a gente tem que frisar. 4 anos de relacionamento, 7 vezes com a data do casamento, no dia do casamento. Isso. Rapaz, a primeira vez que você chegou lá, Léo, como é que foi? Lá no Esse Pará. garotão, chegar lá no Pará e... A primeira vez, na verdade, que eu fui no Pará, foi até de surpresa. Eu fui fazer uma surpresa pra ela. Eu nunca tinha passado no Rio de Janeiro e eu decidi, com 20 dias, eu decidi estar lá. Então eu não falei com ela, não falei com ninguém, só minha mãe e meu pai estavam sabendo, nem minha irmã estava sabendo. Eu peguei o avião, fui e parei na porta da casa dela. Não parei, peguei no aeroporto, depois peguei o táxi na porta da casa dela. Mas na hora que eu cheguei na porta da casa dela, eu liguei, estou na sua porta, estou aqui na frente da sua casa. Fiz uma surpresa pra ela. Imagina Mas como eu fiquei. chorou, tem que ter, né? Aquela emoção. Tremia, ficou gelada. Mas foi bom, graças a Deus, foi uma noite. A pressão, né? A pressão dos amigos, vocês sofreram, né? Marília, Léo, vocês. Aqui, cara, eu acompanhei um pouco o Léo, na verdade, a gente até em oração. Léo, muitas vezes, procurava, a gente batia no papo, a gente conversava, né? Mas os colegas, cara, as pessoas que estão próximas, isso não vai dar certo, essa loucura, Marília, Léo, tal, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, a pressão, vocês sofreram isso? Bastante, muito mesmo. Principalmente porque eu sempre dizia, se for pra dar certo nisso, eu que vou pra lá. Porque todo mundo me criticava, mas tô namorando assim, e será que isso vai dar certo? Não sabe nem o que ele tá fazendo lá, entendeu? Principalmente, era o que mais falava, não sabe nem o que ele tá fazendo lá, tá tão longe, se já perto, já é difícil de confiar, imagina longe. Então, assim, foram diversas críticas durante todo esse tempo. Na verdade, foram levar mais a sério quando nós noivamos. E aí eu andava com esta aliança pequenininha, e aí todo mundo começou a levar a sério, não, o negócio tá ficando assim. Léo foi lá. Léo foi lá. A segunda Pai, vez. o negócio tá sério mesmo. Né? Como é que foi? Então, a pressão, Léo, você sofreu um pouco dessa pressão também? Sofri. Eu acho que pra mim, como homem, talvez tenha sido um pouco pior do que pra ela. Porque o homem costuma ser mais direto, né? Então eu sofri muito isso. Eles me falavam a mesma coisa que falavam pra ela, mas mais até agressivamente. O que você está fazendo? Você está dando mole, ela não sabe o que ela está fazendo lá. Às vezes você está sendo traído, isso e aquilo, as mesmas conversas. Mas a minha resposta era sempre a mesma. Meu compromisso é com Deus, se ela falhar com isso, com esse compromisso que a gente fez, ela vai prestar conta com Deus, assim como eu vou prestar conta com Deus. Então eu optei por não trair, não tenho um pingo de vontade. Então isso era fatal, era cortar na tora mesmo, ninguém falava mais nada. A minha resposta era sempre essa. A decisão foi sua ou vocês decidiram, vamos noivar, vamos casar? Como é que foi isso? Foi uma conversa. Foi lá, escutando de novo, apareceu lá e falou, já estamos com a aliança, vamos ver como é que foi? Conversaram para chegar a essa decisão. Já foi consenso mesmo. Eu sempre conversava todos os dias, nosso namoro foi 90% conversa, por essa questão da distância. Isso não tem esse tudo, né? De 4 anos, 6 facilitou mesmo muito do nosso amadurecimento e para a gente adquirir bastante intimidade, cumplicidade. Então, assim, a gente conversava muito, chegamos, a gente estava namorando acho que uns 3 anos já para poder noivar. Então, assim, a gente já conversava muito, a gente decidiu. E aí já foi lá. Aí eu fui lá. Mas foi tranquilo, assim. Já foi a aceitação já foi mais tranquila. Eu também 3 anos, né? Junto já, pelo menos, né? Eu fui lá e eu pedi realmente ao pai dela, pedi a mãe e ao pai. Não tem essa coisa de padrão que estão tentando implantar hoje em dia, de que é só os dois, não. Eu fui lá e tive que pedir mesmo ao pai dela, são fatos. Chorou? Muito. Muito. Eu saí de perto. Saiu, mas deixou sozinho, Maria? Era na cozinha assim. Meu Deus do céu. Não foi fácil não, mas graças a Deus deu tudo certo. Aqueles conselhos que todo mundo dá,
Eu passei por isso, eu sei que Aquela velha pergunta que meu pai tem 74 anos. Quais são as suas intenções? Que eu admirei muito, porque o que mais me chamou a atenção na família da Marília é esse tradicionalismo que eu acho muito correto, que dá certo. Estou casado há 4 meses. Como é que tá de casado 4 meses? Eu costumo dizer que 4 meses eu estava no de mel, né? E aí, Maria, você que veio para cá para estar, totalmente diferente, a gente sabe que os costumes são diferentes. Por isso, o Léo, sendo o caráter dele, graças a Deus, você está conseguindo, né? Eu sei que tem distância dos pais, isso é fundamental, mas você está conseguindo se adaptar com a gente também, o calor, não sei como é que era lá, mas como é que está sendo a vida do ano de casado de vocês, principalmente vocês? A nossa vida de casado é maravilhosa. É como se a gente passou 4 anos assim, de meses em meses. Tanto é que a primeira vez que a gente se viu foi com 11 meses de namoro, só por internet, só por online. Então, assim, foram 4 anos assim, bem sofridos, a gente teve que aprender muita coisa, a gente teve que repensar muita coisa. E 4 meses já não são nem 4 dias, eu acho, desses 4 anos que a gente sofreu. Está sendo muito bom. A gente está namorando, a gente está em fase de namoro, né? Para compensar esses 4 anos. Então, a gente está fazendo tudo aquilo que um casal de namorados faz normalmente, de ir para a igreja juntos, de ir numa lanchonete, enfim, a gente está vivendo isso agora. Momento, né, de aproximação, né? Tá mais. Fala, Léo, como é que tá essa vida de casado? Muito boa, não tenho o que reclamar. Mas o próximo passo que a gente, a nossa decisão de agora é principalmente quebrar essas palavras que agora são outras palavras. São 4 meses, vocês ainda vão ver muito, vão ver como é o casamento, vão ver que é ruim, vão ver que é assim, sabe? Então o nosso propósito agora é até em oração, rejeitar essas palavras e tentar fazer a diferença e conseguir, em nome de Jesus. Porque a gente não tem essa ilusão de que casou e mil maravilhas, não, entendeu? Todos os dias a gente tem se conhecido mais, até o fim de nossas vidas nós vamos nos conhecer mais e mais e mais e mais e sempre está vencendo, né? Porque realmente não existe a perfeição, mas a gente está conseguindo, graças a Deus, no tempo. Eu quero, a gente está quase encerrando esse bate-papo nosso aqui, né? Eu quero pedir para vocês nesse momento, que assim, a gente sabe que eu tenho feito entrevistas, melhor dizendo, eu tenho feito algumas pesquisas na internet a respeito de estados de relacionamento, a respeito do que os especialistas dizem, o cuidado com isso hoje. Qual o recado que vocês poderiam deixar para essa galera que vai assistir a gente aí na internet, né, e pelo culto também que nós vamos ter aqui na igreja, vamos passar? Qual o recado que vocês poderiam dar para o jovem hoje que está pensando em se relacionar com uma pessoa que de repente não conheça direito e que de repente está pensando em entrar por esse caminho? Qual a experiência de vocês? O que vocês poderiam dizer? O fator primordial que fez dar certo? Posso falar? É o seguinte, eu já inclusive dei uma palestra no retiro de jovens de uma cidade próxima da minha lá, e uma coisa que eu falei para os jovens categoricamente, não aconselho. Não aconselho por quê? Porque é muito complicado. A gente só conseguiu aqui hoje casar, com 4 meses já de casado, porque realmente a gente serve a Deus. E o nosso compromisso foi primeiro com Ele. Foi difícil, foi, a gente teve que aprender muita coisa. Mas quando a gente realmente decidiu, não, agora não é sério, a gente quer casar, então vamos fazer a coisa de uma maneira séria. E ele foi muito jejum, foi muita oração. Então, se algum jovem está passando por isso, ou não sei, está interessado em alguém que mora distante, eu aconselho orar, entregar ao Senhor, porque é muito complicado mesmo. Mas com a presença de Deus e tendo a força do Espírito Santo, buscando a força do Espírito Santo. For do Senhor. Se for do Senhor, se for da vontade de Deus dele,
vai dar certo. E tem que acreditar e entregar esse relacionamento a Deus. Senão não tem como. Mesmo pensamento? Mesmo pensamento. Maravilha. Bem, eu quero agradecer a vocês, cara, por esse momento. Um momento curto. Acho que eu tenho certeza, né, que Deus vai edificar muito a vida de muitos jovens. Quero agradecer a vocês de coração, aprendi muito. Eu sinceridade, como pastor de jovens, eu não aconselharia nunca até conhecer o relacionamento de vocês. Acompanho o Léo aqui, muitas conversas, né, Léo? Amamos bastante. Né? Eu até então não aconselharia. Mas hoje, pesquisando mais, abrindo mais o meu coração, eu quero dizer que para vocês que é um privilégio poder viver essa experiência com vocês. Né? Eu espero que a experiência de vocês também conte para que você, meu querido, que vai ouvir essa mensagem, esse bate-papo nosso aqui, também possa ser edificado. O nosso lema aqui é RG7, uma juventude com a identidade de Cristo, uma juventude ativa. E uma juventude ativa tem que ser, com certeza, com a identidade de Cristo e também tendo maturidade para poder tomar decisões. Então eu quero pedir a Deus que Ele abençoe a vida de vocês, né, e que sempre que vocês contarem, sempre que eu precisar também compartilhar as experiências de vocês, eu procuro marido Leonardo, que eu tenho certeza que eles têm muito a compartilhar com vocês. Eu quero orar por vocês nesse momento, né, e pedir a Deus que esteja continuando a abençoar o relacionamento com vocês. Amém? Amém. Amém, Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade aqui, Deus, passamos esse momento juntos. Quero te pedir, Pai, que sobre a vida do Leonardo, sobre a vida da Marília, sobre o casamento deles, continue prevalecendo a vontade do Senhor. Deus, tudo que eles passaram na vida deles, Pai, tudo que eles ainda vão passar, como, meu Pai, a experiência que eles tiveram até aqui, continue acompanhando principalmente a presença do Senhor sobre a vida deles, os seus sonhos, os seus projetos. Nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus Cristo qualquer palavra lançada que possa tentar contrariar a vontade do Senhor sobre o casamento deles. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus e que todavia prevaleça a vontade do Senhor sobre essas vidas. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esse momento aqui com eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E vocês, queridos, vão ter um endereço aí para vocês também estarem mandando e-mails para a gente, dando oportunidade a vocês de estarem interagindo conosco. Você vai receber o endereço do e-mail do site da Juventude, onde você também vai poder fazer perguntas e, quem sabe, trazê-los aqui novamente para poder estar tirando algumas dúvidas. Deus abençoe, fique ligado e tenha identidade de Cristo na sua vida, em nome de Jesus.